Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Meu microfone está tranquilo, dá para escutar. Estou com um microfone novo, tá tranquilo, tá com ruído. Certo, mas tá tranquilo ou tá. Deixa eu aproximar mais aqui. Ah, tudo ok. Pronto. Pessoal, boa tarde, né, a todos. Deixa eu só baixar o outro som aqui. Vamos dar início à Radiologia 3, né? Eu resolvi dividir em dois encontros, estava com quase mais de 200 slides, aí ia ficar um pouco confuso. Aí eu dividi em duas partes. Possivelmente, vamos ter que remanejar algumas aulas, né, durante a semana. Bom que serve de revisão também. E para amanhã à tarde, ficou melhor fazer só incidências, né, tudo de incidências, desde as básicas para as mais avançadas. E hoje, né, nós vamos ver essa parte de um pouco de equipamentos e câmera clara e câmera escura, que a IDECAM, de certo modo, foram perguntas assim, bem tranquilas, né? Mas a gente vai ver aqui todas que das provas de radiologia, né, que eles cobraram até o momento. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vai ser uma aula bem tranquila, viu, pessoal? Bem rápida também. Também 4 dias de aula seguida, né? É complicado. Beleza, então vamos lá, pessoal. Começando, né, Radiologia 3, dividimos em 5 grupos, né? Vamos começar aqui pela parte de equipamentos, mas engloba também exames radiológicos, né? Que esses assuntos envolvem tanto o cargo de técnico quanto de tecnólogo, então não tem como fugir, né? Essa parte que envolve operação de equipamentos, câmera clara, né, câmera escura também, conhecimento de preparo, recepção de exames, conhecimento das técnicas radiológicas, né, utilizadas na radiologia convencional, apesar de cobrar bem, tipo assim, praticamente cobrou só uma ou duas questões de radiografia contrastada, né, nas provas da IDECAM. Mas amanhã vou acrescentar mais questões para a gente não deixar escapar, né? Essa parte que possivelmente tem grande possibilidade de cobrar esses assuntos de incidência. Sobre essa questão de processamento radiológico, né, também tá nesse assunto, e também meio de contraste, apesar de cobrar pouco, né, mas amanhã a gente vai dar uma ênfase um pouco melhor nessa parte. Essa aula de hoje aqui vai ser mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas, e relativamente tranquila, né, para deixar só incidências amanhã, como eu comentei. Aí eu vou dividir em duas partes, a parte de equipamentos e afins, e a outra parte é só sobre câmera clara, câmera escura, né? Aquela parte que realmente é decoreba, que é de revelador, fixador, os tipos, né? E vamos entender um pouco sobre cada tipo de soluto, solvente e assim por diante. Deixa eu só ver se anterior aqui, beleza. Acho que na hora de salvar aqui ele mudou um pouco. Deixa eu só. Vamos aqui para a nossa primeira questão, da última prova da IDECAM, né? 65. A magnificação é recurso utilizado em radiologia para realçar pequenas anormalidades focais de modo a serem mais facilmente avaliadas. Esse método leva à perda substancial da nitidez e leva ao aumento do ruído. Então, pessoal, até respondemos essa questão, para quem acompanhou a aula gravada, no primeiro encontro a gente respondeu como se fosse um simulado, mas era a última prova da IDECAM, né? Coloquei aqui algumas imagens ao lado, né, para representar um pouco esse processo de magnificação, né, mostrando aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, deixa eu colocar aqui a caneta, nessa primeira imagem aqui, né, a gente pode observar que vai gerar uma imagem mais, né, ampliada, devido a essa distância maior do objeto filme, a gente pode observar aqui, e essa aqui com a magnificação menor, né, devido a essa distância objeto filme ser menor. Eles manteve aqui na distância foco-filme, mas só para demonstrar isso, que quanto maior, né, essa distância foco-filme, ou menor essa distância objeto-filme, né, melhor e mais definida vai ser a imagem. Lógico que você tem que utilizar as técnicas adequadas.
Essa questão foi interessante por quê? Porque ela quis lhe induzir ao erro. Porque quando você falou em magnificação, né, você poderia pensar nesse processo de formação da imagem. Só, pessoal, o que acontece? Quando eu estou falando aqui de magnificação, estou falando de um recurso, né, utilizado na radiologia para realçar pequenas anormalidades focais. Beleza, ele falou o termo radiologia, não falou radiografia, né? Então, subtende-se que seja um recurso tecnológico, né, associado à radiologia digital. Então, por isso que é importante você ler com calma, né, e diferenciar, né, com os distratores aqui da pergunta, se ele está perguntando, né, se é sobre a formação da imagem, né, ou se é sobre um recurso tecnológico. Nesse caso, é um recurso tecnológico, né, e sabemos que não vai levar uma perda substancial da nitidez, né, e também no aumento do ruído. Pode sim causar, né, mas não substancialmente. Então, por isso que essa questão é considerada falsa, né. Aí fica aqui como dica para vocês analisarem, né, e verem e entenderem um pouco, já que essa aqui foi a nossa última prova da IDECAM, né, para não misturar esses conceitos de formação da imagem com um recurso tecnológico. Aí, caso alguém queira falar, viu, pessoal, fique à vontade para interromper no áudio. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Já fala aqui um pouco, né, sobre ecrã. A ideia é que ela gosta muito de falar, perguntar sobre ecrã e sobre filmes, né, sobre suas estruturas, como diferenciar e assim por diante. Vamos ler aqui, questão 38. Vários fatores determinam a velocidade de um ecrã, sendo correto afirmar que é um produto da absorção e conversão, ou seja, conversão do raio-x em luz visível. Né? Isso aqui é lógico. Aí ele quer saber qual das alternativas abaixo não apresenta um fator que influencia na velocidade, né, não vai influenciar na velocidade de um ecrã. Né? Então, antes de respondermos, né, nós temos que lembrar do que forma, né, o ecrã. Nós vamos ter a base, a camada refletora absorvente, a camada fluorescente, né, e a película protetora. Então, primeiramente, nós temos que lembrar do fósforo, né, que ele é muito importante porque ele tem um fator, né, de luminescência que faz com que, a depender da sua quantidade, concentração, do seu tamanho, né, da sua camada, tudo isso que compõe, né, o fósforo vai ser importante para determinar a velocidade do ecrã. Né? Então, é como se fosse, fazendo uma analogia, né, é como se fosse um espelho, né, esse fósforo. Quanto mais espelho, mais refletido vai ser essas imagens. Mas para fazer uma analogia, né, não necessariamente é um espelho, mas para identificar que quanto mais fósforo, né, maior vai ser esse poder de luminescência. Então, analisando aqui as alternativas, né, ó, o tamanho do cristal de fósforo, ou seja, quanto maior esse tamanho, maior a velocidade, né, lógico. A espessura da camada, quanto mais espessa, né, maior vai ser a velocidade também. Velocidade que eu falo, pessoal, é a transformação, beleza? Deixa eu passar aqui. A composição do material de fósforo, né, isso vai interferir, lógico. Se for um material com a menor densidade de fósforo, vai produzir, né, uma velocidade menor. E a concentração do material de fósforo, quanto mais concentrado, mais veloz. Então, assim, foi relativamente uma questão tranquila, né, que você teria que saber que o ecrã, ele realmente é o que vai fazer com que eu com essa conversão de raio-x em luz visível, porque a luz visível vai sensibilizar mais, né, no caso o filme. Então, a resposta de fato é a letra C, que não se enquadra. Observem também, pessoal, outro detalhe nas questões da banca, vai ter uma grande tendência de eles quererem sempre o exceto, a incorreta, viu? Analisem bem, na hora de fazer a prova, não vá marcando logo de cara, veja se lá se tem algo que é incorreto ou exceto, porque isso pode fazer com que você não erre uma questão tranquila. Aí a letra C fala de isolamento da camada fosfórica. Beleza, pessoal, se eu vou isolar, como que eu iria isolar? Né? Já porque cada camada é dependente da outra. Então, se eu vou estar isolando essa camada de fósforo, como é que eu vou alterar a velocidade que, teoricamente, pode nem funcionar, né, o ecrã? Então, analisando, mesmo se você não soubesse, por eliminação daria para você
tá respondendo essa questão, porque tamanho, espessura, concentração e composição, né, existe uma relação entre elas, beleza? De ecrã, eu acho que tem só mais uma ou outra questão, né? Deixa eu ver se tem mais. Acho que mais para frente deve ter outra questão, mas basicamente a questão mais completa foi essa. Eu coloquei aqui mais uma questão para complementar, a gente relembrar aquelas primeiras aulas que foi bem no começo, né? Tá com um tempão já, sobre essa questão dos fatores radiográficos. Aqui é uma questão interessante. Na IDECAN, vi duas questões perguntando essa processo de transformação, né? Que realmente temos que saber para responder algumas questões. Vamos ver aqui a questão 32. Pessoal, tá saindo algum ruído para vocês aí? Tipo uma reforma, alguma coisa assim? Nenhum, né? Beleza, beleza. Foi de bola. Acho que é um microfone novo aí que tá abafando o som, mas tá tendo barulho aqui ao redor, então tá tranquilo. 32. Alguns dos parâmetros avaliados nos testes de rotina de controle de qualidade do equipamento de raio-x são. Beleza, ele começa a falar aqui, ó, KVP, MA, né, o tempo, né, produto corrente tempo. Aí ele pergunta, aqui é só besterol, só para perder tempo. Aí ele pergunta, se forem utilizados 20 MAS com uma corrente de 200 MA, qual das alternativas representa o tempo de exposição utilizado? Né? Então, pessoal, ele ainda lhe dá a fórmula. Ainda lhe dá a fórmula aqui, ó, MAS igual a MA vezes o tempo. Então, beleza, ele deu a forma. MAS que ele deu é 20, né? Deixa eu ver se, ver se fica melhor assim. Ele deu MAS de 20, né? Aí a gente vai igualar, né? Aí a próxima aqui é o MA. Aí ele deu uma corrente de 200. 200. E ele justamente quer saber o tempo, né? Que é vezes o tempo. Beleza, então aqui já tem uma equação, né? Ó, o que, que a gente vai fazer? Eu sempre gosto de fazer assim, ó, vou inverter aqui, né, para ficar algo bem mais assim visível para vocês, ó, fica 200 vezes o tempo, que vai ser igual a 20. Aí o que está multiplicando passa dividindo, né? Então aqui nós vamos ter o tempo é igual a 20 dividido por 200. Aí beleza, feito isso, né, eu posso cortar aqui, ó, 0 com 0. Aí ficou 2 dividido por 20. Aí eu vou dividir aqui, ó, dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Porque a gente facilita aqui nossa resposta. Aí eu venho aqui passar aqui para o lado, ó. 2 dividido por 2 é 1. Então vai ser 1. 2 dividido por 20 é 10. 1 por 10. Que 1 por 10 nada mais é, né? Todo mundo sabe, é 0,1. Aí o tempo, né? Que ele já dá a resposta aqui, né? Tempo em segundos. Então 0,1 segundos. Então, nossa resposta aí, né? Está correta. Então, é que é bem tranquilo, pessoal. Ele já lhe dá a fórmula, né? Ele deu a fórmula aqui. MAS, que ele deu aqui, ó, foi 20. O MA é 200, né? E o tempo que ele quer descobrir. Aí coloca na fórmula, né? Para ficar palpável. Se quisesse passar o 200 dividindo aqui, não teria nenhum problema. Já poderia passar, né? Mais questão de cada um como faz seus cálculos. Aí ficou 20 dividido por 200, que é 0,1, né? Então aqui é uma questão também tranquila, né? Trouxe mais para porque eu achei interessante. A EDECAN, em todas as provas, que são poucas, né, tem duas questões de transformação. Uma questão tranquila também sobre tubo. Né, ó, o tubo de raio-x possui dois elementos principais, o cátodo e o ânodo. O cátodo é o eletrodo negativo do tubo, constituído de duas partes principais, o filamento e o copo focalizador. Já tem uma imagem, né, para a gente ver. Sua função básica é emitir elétrons e focalizá-los em forma de um feixe bem definido apontado para o ânodo. Em geral, o cátodo consiste de um pequeno fio em espiral ou filamento dentro de uma cavidade, que é o copo de focagem. De que material é geralmente composto o filamento de cátodo? Então, pessoal, deixa eu só postar aqui a imagem. Ó, aqui ele está mostrando, né, o copo focalizador, está mostrando aqui o filamento, ó, essa parte que eu vou deixar aqui de vermelho. É aqui no filamento que vai ocorrer, né, o efeito que nós chamamos de efeito termoiônico. Beleza? Vai ocorrer o aquecimento do tungstênio, né, que assim os elétrons vão ficar energizados, né,
e devido a essa diferença de potencial, eles vão sair em direção aí ao ânodo, né? Então, esse filamento, ele é o quê? De tungstênio. Aí, nas aulas, até falamos que basta lembrar da lâmpada, né? Da lâmpada lá, que aquece, quando você pega aquelas lâmpadas mais antigas, você pega nela, ela tá quente, né? Quando você vai trocar uma lâmpada também, né? Aí tem aqueles filamentos que também geralmente são tungstênio e fica fácil você associar, beleza? Então, esse filamento aqui é de tungstênio, que é onde vai ocorrer, né, o efeito termoiônico, né? O nome já diz, termo de calor, iônico, né, que é relacionado aos íons, né, que vai ocorrer, vai fazer com que ocorra aí essa saída aí dos elétrons. Beleza? Uma questão tranquila, mas fica aqui de dica, né, que quem vai constituir o cátodo é o filamento e o copo focalizador, não já diz, copo focalizador, ele focaliza, né, porque esses elétrons poderiam ir em qualquer direção, ele vai direcionar. Então, basicamente, é isso, né, uma questão também aí tranquila. Essa questão aqui que eu achei ela bem capciosa, porque ela, se você vacilar, você erraria aqui por causa de um detalhe. Vou ler aqui para vocês. A qualidade da imagem radiográfica refere-se à precisão na representação das estruturas anatômicas. Uma imagem que reproduz com fidelidade a anatomia da região radiografada é considerada uma imagem de alta qualidade. Sendo assim, a qualidade da imagem radiográfica se refere à relação dos princípios físicos que regem a formação com a aparência dessa imagem. Aí ele vai e pergunta: não corresponde a um fator de qualidade da imagem. Então, pessoal, olha aí os distratores que ele usou na questão. Qualidade, né? Imagem radiográfica. Beleza. Em nenhum momento aqui ele está falando, né? Apesar de falar de qualidade, né? Está falando também da imagem radiográfica, em nenhum momento ele está falando de imagem digital. Por quê, professor Hermes? Porque na imagem digital, como vocês podem ver aqui já no gabarito, o brilho também pode ser um fator de qualidade, né? Mas na imagem radiográfica em si, até coloquei aqui, são esses fatores, né? Os principais, que é a distorção, resolução espacial, contraste e densidade, né? Densidade, aí você tem que lembrar, né, do seu controle principal, que vai ser o MA, contraste, que vai ser o KV, né? Resolução espacial está muito relacionado com as técnicas utilizadas, né? Todas as ferramentas possíveis. Distorção, com todas as distâncias que envolvem, né? Distância foco-filme, distância foco-objeto, até a movimentação também do paciente, o cliente, né? Então, para radiografia, o fator de qualidade são esses, né? São esses quatro, os principais, né? E quando eu falo de uma radiografia digital, aí são esses aqui, ó. Tem um brilho, tem um contraste, tem a resolução, tem a distorção, né? Aí algumas literaturas acrescentam também essa questão do ruído, do índice de exposição, né? Outras literaturas até acrescentam mais alguns detalhes, mas, ou seja, aqui é uma questão que você poderia passar aí uns 20, 30 minutos pensando, né? Poxa, tá, se é detalhe, se é brilho, se é distorção, contraste, densidade. Por quê? Porque a nossa realidade hoje é radiografia digital, né? A gente sabe que o brilho, ele realmente tem uma interferência na qualidade. Então, fica aí como dica, né? Esses fatores de qualidade de imagem radiográfica, né? Não tem um brilho, mas se eu falar de digital, né? Temos que acrescentar o brilho, beleza? Recurso, acho que essa aqui não caberia, que ele deixou bem claro, em nenhum momento citou a parte digital, né? Então, a questão aí bem tranquila. Aí aqui uma questão do que eles gostam de cobrar bastante, que é sobre essa questão dos filmes, né, radiográficos. Vamos lá. Os filmes radiográficos apresentam critérios de padronização na sua produção, possuindo em ambos os lados de uma base de poliéster, né, a emulsão. Aí já lhe deu a resposta praticamente. A emulsão tem por finalidade registrar a radiação ionizante que atravessou durante a exposição aos raios-x, né, e produzir a imagem latente, a qual se transforma em imagem radiográfica visível, após a utilização de soluções químicas, lógico. A substância que se associa à folha de gelatina para a composição da emulsão, ele já lhe deu a resposta, pessoal, cristais, né? Até coloquei aqui. Então, primeiramente, quando eu falar em fósforo, vocês vão ter que lembrar de ecrã, né? Alguns mecanismos antigos de ecrãs, né? Tinha cálcio também em sua formação, né? Alguns também tinham até essa questão do bário em si, né?
Então, quando eu falar de emulsão fotográfica, né, estou falando de cristais de prata, que esses cristais eles vão ser muito importantes, né, na sua redução e nas etapas que a gente vai falar mais à frente um pouco, né, sobre aquelas etapas da revelação, fixação e assim por diante. Beleza? Quando eu falar desses filmes, né, lembrou de emulsão fotográfica, lembrou de quem? Lembrou de cristais de prata. Né? Para quem já trabalha na área há muito tempo, sabe que eu acho que não perderia muito tempo nessa questão, né, que ficou assim bem evidente mesmo. Aí, novamente, aqui, ó, eu acho que é outra questão que eu comentei para vocês, de ecrã. Vamos lá. O filme radiográfico é pouco sensível à radiação X, pois somente 5% dos fótons incidentes são absorvidos e contribuem para a formação da imagem, sendo necessária a utilização de um outro material para detectar e registrar a imagem formada pela radiação ao atravessar o paciente. Um acessório denominado teleintensificadora, ecrã, composto de uma lâmina plástica recoberta com tatatá, né, é colocado na frente do filme para converter a radiação X em luz. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Beleza, pessoal. Lembrou, vimos lá anteriormente, né, que o ecrã ele é composto principalmente por fósforo, né, que vai ter esse papel de luminescência, né, nesse processo de conversão, que nós vimos que são vários fatores, como concentração, tamanho, né, sua espessura, também vai interferir nessa maior sensibilidade na formação de raios luminosos, né. Então, deixa eu parar aqui um pouco. Pronto. Então, o ecrã, né, lembrou de fósforo. Falou de filme, lembrou de prata. Aí eu coloquei aqui esse slide, que vocês podem acompanhar, né? Até para diferenciar, né? Essa imagem da direita aqui, da minha direita, que ficou bem legal, porque separou o fósforo, né? E aqui também da emulsão, né? Para diferenciar. Que aqui tem o fósforo no ecrã, né? E na emulsão, vou ter a prata, né? Ter a prata no filme. Aí aqui mostrando aqui um pouco da estrutura, né, do ecrã também, com outros detalhes, né, por exemplo, espessura da camada de fósforo, diretamente proporcional à capacidade de absorção, ou seja, quanto maior a espessura, maior essa capacidade de absorção. Aqui ele fala um pouco desse conceito, né, de fenômeno de luminescência, que eu tenho a fosforescência e a fluorescência, né, mas o que seria, né, ó, qualquer material que emite luz como resposta a um estímulo externo é chamado de material luminescente ou elemento fosforescente. Lembrou de fósforo. E a luz emitida, né, que vai ser chamada de luminescência, que é esse processo. Aí que basicamente ele mostra, né, o raio-x vai incidir, né, e devido a essa questão do fósforo, ele vai, no caso, formar, né, raios luminosos, através dessa luminescência do fósforo, né, e assim vai sensibilizar mais a emulsão fotográfica, beleza? Então aqui uma questão assim mais para entender e diferenciar, né? Que ecrã lembrou de fósforo, emulsão lembrou de prata. E lembrar que quanto mais fósforo, mais rápido é essa imagem. Aqui uma questão interessante, eu acho que é das provas de 2009, 2010, uma das primeiras da IDECAM, que ele fez essa pergunta aqui. A descoberta dos raios-x por Roentgen, em 1895, revolucionou a prática da medicina, já que, pela primeira vez, foi possível minimizar a subjetividade diagnóstica dos sinais semiológicos clínicos. Com o passar do tempo, a radiografia se estendeu para além das técnicas meramente estáticas, passando a ser realizada também em processos dinâmicos em tempo real. Aí ele só pergunta o conceito, né? O que seria a radiografia em tempo real? Sabemos que é a radioscopia. Se tivesse aqui algo como fluoroscopia, algo nesse sentido, né? Talvez poderia causar uma certa dúvida, mas o termo aí é radioscopia, beleza? Aí você pode, ó, radiosonografia, nunca nem ouvi falar. Radiografia endoscópica, a radiografia contrastada, que você poderia até ficar com dúvida, né? Mas teria que falar, tipo, seriógrafo, outras coisas assim nesse sentido, né? Para não causar essa dúvida, porque tem radiografia contrastada que é também estática, né? Radiocinesia, você poderia ficar com dúvida, porque o termo cinesia é movimento, né? Mas não é o termo comum utilizado na radiologia. Então, de fato, aí, a gabarito é radioscopia. Questão 38. Acerca dos tubos de raio-x, que são os responsáveis pela geração de radiação usados em diagnóstico por imagem, assinale a afirmativa correta.
Letra A. São preenchidos com óleo para aumentar a condutividade eletrônica, falso, né? Esse óleo ele ajuda muito na questão do resfriamento. Letra B. A energia gerada depende diretamente da corrente, né, aplicada no cátodo. Nós vimos, né, que no cátodo vai ter aquele efeito termoiônico e o mais importante ali vai ser aquele diferencial de DDP, né, que é a voltagem, beleza? Aí para ficar fácil entender depois, lembrou de energia, lembrou de kV, né, lembrou de quantidade, lembrou de MA. Então, a energia de fato que o elétron vai carregar vai depender mais do kV. Se for quantidade, seria do MA. Esse aqui é falso. Letra C, o cátodo deve ser feito de material de baixo número atômico para aumentar a produção. Não, tem que ser de alto número atômico, né? Tem que ser de alto número atômico. Até devido a essa questão da diferença de potencial, né? E assim por diante. Vou passar para a letra E. Possui uma alta eficiência na produção de raio-x, sendo 99,2 elétrons perdem sua energia, né, em forma de radiação, não, em forma de calor. 99% perde sua energia, geralmente, né, em forma de calor. Então, o gabarito, né, o cabeçote do aparelho tem como maior função oferecer proteção radiológica ao paciente, né, e ao técnico. Aí, quando a gente responde, acho que a gente respondeu essa questão também, né, em outro momento, e ficou um pouco estranho, né, mas de fato o cabeçote também tem essa função de proteção radiológica. Aí eu tô repetindo, pessoal, porque se cair na prova de novo, né, se for o mesmo elaborador, aí vocês fiquem atentos a isso. Ó, o cabeçote do aparelho ele considera como maior função a proteção radiológica ao paciente, né, e ao técnico, beleza? É um conceito diferente que eu acho que só vi nessa prova da IDECAM. Então vamos lá. Outra questão também sobre tela intensificadora, sobre ecrã. Para a realização de imagem em um sistema convencional de raio-x, é necessário o uso de filme radiográfico dentro de um cassete. Esse cassete deve possuir uma tela intensificadora. Qual é a função da tela intensificadora? Aí já está aqui na cara, né? Produzir luz visível para aumentar a eficiência do processo, beleza? Bora ver aqui as demais. Aumentar a intensidade de raio-x, falso, né? Aumentar a sensibilidade do filme. Hum. Aí vem aquela questão de interpretação, né? Beleza, o ecrã, ele realmente, de fato, o filme é mais sensível à luz visível, né? Mas a sensibilidade dele é fixa, né? A sensibilidade dele é fixa, não é mutável só porque eu estou usando o ecrã, não. Ele vai ser mais sensível devido à luminosidade que vai ocorrer pelo ecrã, né? E não vai aumentar a sensibilidade do filme em si, a sensibilidade é fixa, né? O que vai aumentar mesmo a facilidade dele ser sensibilizado pela luz visível. Facilitar o posicionamento do paciente, tem nada a ver, né? Aumentar a resolução espacial do filme, também não tem nada a ver, porque isso aqui é um fator de qualidade. Então, basicamente, a função principal do telespecificador é produzir luz sensível a partir do raio-x para aumentar a eficiência do processo. Que eficiência? A eficiência de que o filme ele é mais sensível à luz visível do que aos raios-x. Aqui uma questão interessante é mais de radioproteção, né? Mas porque é algo que eles repetem bastante, vale a pena a gente ressaltar. Exames realizados com equipamentos móveis em leitos hospitalares só devem ser realizados quando for inexequível ou clinicamente inaceitável a transferência do paciente para a instalação com equipamento fixo. Sobre o exame em leito, vai passar leito aqui, segundo a diretriz de proteção radiológica, é correto afirmar que pode ser acompanhado de perto pela equipe da enfermagem. Desse perto é muito relativo, né? Tem que ser acompanhado, mas de perto, não, esse de perto aqui é muito relativo, né? A gente vai ver que tem uma distância mínima possível. O paciente deve estar em leito privado, isto é, em cortinas em todos os lados? Não necessariamente, a gente sabe que são realizados também, né? Não necessariamente em leitos privativos, né? Mas também em leitos aí onde tem vários pacientes. A letra D, os equipamentos devem possuir blindagem extra no cabeçote para evitar que outros pacientes recebam radiação quando estiverem próximo ao leito. Então, a questão assim meio diferente, né? Mas até hoje nunca ouvi falar dessas blindagens extras no próprio cabeçote, né? Para evitar que os outros pacientes recebam radiação. Tanto é que existe uma distância aí que está na nossa alternativa correta, né? Que é fixa. Apenas o exame de tórax é aceitável em leito, nos demais é necessário isolar o paciente em quarto fechado, né? Para evitar exposição
dos trabalhadores e indivíduo do público, né? Então, o aparelho do leito, né, ele também pode ser utilizado para fazer exames de extremidades, né? Sabemos também que em alguns casos também utiliza-se para fazer abdômen simples, que seja para visualização de sonda, né? Mas ele também é permitido fazer exames de extremidades, né? Então, é uma questão assim bem interessante, né? Esse apenas aqui, né? E outro fator que talvez até eu até consideraria, pessoal, sinceramente, se tivesse só assim, só tórax aceito em leito, eu até concordaria que estaria correto também. Existem algumas brechas para extremidades, né? Mas não acho que não nem veria o caso não. Aí nos demais é necessário apenas o exame de tórax é aceitável no leito. Nos demais é necessário isolar o paciente em quarto fechado. Esse termo isolar também o paciente, né, em quarto fechado para evitar a exposição aos trabalhadores, indivíduo público. Ficou assim uma alternativa que tem lá sua verdade, né, mas não está totalmente correta comparado, bora ver que é a letra C. Os demais pacientes devem estar posicionados de forma que nenhuma parte do corpo esteja a menos de 2 metros do cabeçote ou receptor de imagem. De fato é o que está na lei. Mas aqui é uma questão, pessoal, mal elaborada, viu? Ficou assim meio ambígua, que talvez caberia até recurso nessa letra E aqui também. Mas é isso, eu acho que, de fato, na prova vocês podem chegar a ver questões assim também, gerando dúvida, e na dúvida sempre marque a mais correta, né? Porque a chance de você anular a mais correta é difícil, né? Então, aqui é uma questão assim bem estranha mesmo. Aqui repetindo, para vocês verem, é outra prova, né? Ele repetiu basicamente a mesma questão da distância, ó. Sendo necessária a utilização de equipamentos móveis de raio-x em leitos hospitalares ou ambientes coletivos de internação, os pacientes acompanhantes que estiverem por perto, tal, né? Qual a distância mínima do cabeçote, né? O receptor de imagem, 2 metros. Você vê como as questões também aqui já vão se repetindo. Olha aí, a principal função do óleo isolante, que fica dentro do tubo de raio-x, qual é? Resfriar o tubo. Resfriar o tubo, né? Resfriar o tubo. Aqui, se o cara tivesse óleo lubrificante, aí poderia pensar que era lubrificar, né? Pode pensar em evitar desgaste, né? Mas não, pessoal, quando falar do óleo isolante, lá a principal função dele, né, é resfriar o tubo, né, de raio-x, né? Porque geralmente fica uma temperatura bem abaixo da temperatura ambiente. E isso facilita nesse processo de resfriamento. Aqui uma questão aqui que eu acho que creio que se errar é por vacilo mesmo, né? Que é qual o material utilizado para observar a radiografia? Vai ser o negatoscópio, né? Não tem como errar, não. Isso aqui já errar é pedir para ser eliminado. Aqui eu coloquei esse slide, mais para demonstrar, né, um pouco sobre a grade antidifusora, né? Não teve nenhuma questão no concurso perguntando sobre a grade antidifusora, aquela grade difusora fixa, móvel, né? Sobre esses detalhes de razão coeficiente, né? Ou frequência de grade. A única questão que eles perguntaram em todas as provas da IDECAM foi apenas o conceito mesmo de fato do que é essa grade antidifusora. Mas vamos ver aqui as demais. 25, né? Procure a incorreta. Letra A. A câmara escura divide-se em parte, né? Seca, né? E parte úmida. Verdade. Sabemos que, vamos ver aqui mais na frente, que a câmara escura tem a parte seca ou a parte molhada, né? Que eles chamam de úmida também. Letra B. A dose de radiação é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Sim, nós sabemos lá dos fatores, né, de proteção radiológica, distância, blindagem e tempo. E quanto maior, né, o tempo maior vai ser essa dose de radiação, comparado com tempos menores, por exemplo. Letra C, o filme dosimétrico deve ser utilizado somente durante o horário de trabalho, isso é correto também, né? Não pode usar fora do ambiente de trabalho. Vamos pular para a letra E. Os ecrãs devem ser limpos de acordo com as instruções do fabricante para evitar danos em suas superfícies. Também isso aqui é verdadeiro. Então, a questão aqui, ele só perguntou o conceito, né? Sabemos que a grade difusora tem um papel importante, né? Que é reduzir a incidência de radiação secundária, né? No receptor de imagem, e isso faz com que reduza, né? Aumente a qualidade da imagem, por sinal. Então,
ela não vai interferir no tempo de exposição, né? Ela não vai interferir no tempo de exposição, ela vai interferir, né, na sensibilidade do receptor de imagem pela radiação secundária. Tanto é que você pode observar exames fora do book, né? Geralmente, quando você faz no book, geralmente tem mais qualidade. Apesar de você ter que aumentar a técnica, né? Radiográfica. Então, foi uma questão só perguntando esse conceito aí de gradiente difusora. A questão 22, que diz assim, ó, quando não estão sendo utilizados, os chassis devem ser mantidos fechados para evitar cúmulo de poeira e sujeira nos ecrãs. Isso é lógico, né? Quem é que vai deixar o chassi aberto para acumular sujeira, poeira e causar aqueles artefatos na imagem? Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2, a dose de radiação é diretamente proporcional. Nós vimos até na questão anterior. Observe as questões se repetindo. Ó, questão 25 de uma prova, perguntou aqui, ó, a dose de radiação é diretamente proporcional à radiação. Questão 22 de outra prova, coloca no mesmo conceito. Ó. Ou seja, ele começa, eu acho que o cara ele tem tipo a banco de dados, né, das questões que ele já fez, ele vai mexendo, uma com outra, uma com outra. Por isso que é importante a gente analisar e ver todas as questões da banca, caso tenha alguma similaridade no dia da prova. Ele já colocou, né, diretamente, então isso é verdadeiro. E cada profissional terá seu filme dosimétrico próprio. Isso. É individual. Então, de fato, nosso gabarito aí é 1, 2 e 3. Aí ele pergunta aqui novamente: são funções do exame ou procedimento radiográfico? Travou aqui minha tela. Deixa eu ver. Eu vou literalmente, deixa eu ver se está aparecendo agora. Tá, pronto, pronto. Item 1, né? Seleção de medidas de proteção contra a radiação. Isso faz parte do procedimento, sim, né? Revelação do filme também, instrução do paciente para respirar em seguida, início da exposição. Faz parte também do procedimento dos exames de tórax, né? Não todos, no caso. Seleção de fatores de exposição, tal, tal, tal. Sim. Eu acho que essa aqui foi uma prova de auxiliar em técnico de raio-x, que ele perguntou coisas assim, muito óbvias, né? Mas fica aí de dica aí. Também vai ter questão óbvia na nossa prova. Né? De 30, geralmente tem umas 5, 6 que é você ir direto ao ponto. 21, né, já é outra prova. Um ecrã consiste em uma camada de pequeníssimos cristais de fósforo aglutinados. Olha aí, de novo, fósforo. Mediante um agente atador adequado, né, e revestida em uma camada lisa e uniforme de plástico, papel ou papelão. Basicamente, pessoal, deixa eu voltar lá naquela imagem do ecrã. Pronto, ó. Aqui mostrando os componentes do ecrã, né? Nós temos a base, camada refletora absorvente, camada fluorescente e película protetora, né? Então vamos lá novamente para. Pronto. Ó, cristais glutinados nós vimos, né? O agentador adequado, né? Que vai ser aquele de proteção e revestido em uma camada lisa uniforme em suporte poliéster, que é o plástico, né? Papel, papelão. Também é verdadeiro. Ele apenas tá citando aí os componentes e contando, não é nem os componentes, no contexto geral, né? O ecrã. Item 2, os chassis com grade são utilizados para exames no leito, no ato operatório. Então, pessoal, essa aqui eu fiquei até na dúvida, mas as literaturas antigas falam que esse chassi com grade era utilizado, né, no leito, no ato operatório, né? Isso é o que está mesmo em livro, né? Quem pesquisar depois vai estar em livro. Na prática quase não se utiliza, né? Mas é uma questão assim interessante sobre, né, essa questão aqui. É o que você nunca vê na prática, mas está lá no livro, né, que esses chassis com grade são usados para leito no ato operatório. 3. Os filmes de raio-x são geralmente compostos de um suporte ou base flexível, coberto com um atador bem fino, que liga a emulsão, né, à base. Basicamente, também ele está citando o conceito do filme, né, onde vai ter essa base, o suporte também de poliéster, né, que esse atador, pessoal, é como se fosse entre uma camada e outra, né, que vai fazer com que elas fiquem unidas, não se separem. Basicamente é isso. Então aqui citou apenas o conceito, né, dos três itens aí. Letra B, gabarito aí, já está marcado para facilitar para vocês.
Essa questão aqui ela é muito interessante e também bem fácil, né? Ele quer saber sobre os componentes, no caso a incorreta, dos equipamentos que envolvem, né, os exames de radiografia convencional. Aí vamos aqui para a letra A, ele quer saber a incorreta. A mesa de comando de um equipamento gerador de raio-x é o local onde se comanda a produção do feixe de radiação, isso é fato, né? É verdadeiro, é na mesa de comando onde você vai liberar a formação dos raios-x. Letra B, a radiografia. O registro duradouro de uma imagem raio-x é feito em um filme de um filme especial através de uma revelação fotográfica. Isso mesmo, né? A radiografia, que é o registro duradouro, né? Não a imagem latente, a imagem duradoura de fato, né? Ela vai ser feita através desse processo de revelação, que a gente vai ver mais à frente. Letra C, o diafragma luminoso é o equipamento acessório com a finalidade de restringir a área a ser irradiada, sendo assim um método antidifusor. Também é verdade, o diafragma é um limitador de campo, né? Então, de radiação no lógico, né? Então, ele tem essa finalidade mesmo, de restringir a área irradiada, gerar uma imagem, aqueles spots, né? Aqueles spot filme, também aquelas imagens mais localizadas, com menor ruído, né? Menor distorção, é bem legal mesmo. D, o avental plumbífero é a base de borracha e chumbo com finalidade de radioproteção. Sim, é borracha, né, e chumbo, que vai ter o equivalente de chumbo, né, que vai ter essa finalidade de radioproteção. E o espessômetro, o nosso gabarito aqui incorreto, ele fala que é para medir angulação. E é falso, né, porque quem mede angulação vai ser o goniômetro. O espessômetro é para você ver a espessura da área a ser radiografada, para você fazer aquele cálculo de KV, né? KV, que vai ser 2 vezes a espessura, né? Mais a constante do aparelho. Mais à frente tem uma questão sobre isso também. Aqui, apenas para não deixar passar despercebido, pessoal, porque quem é que vai aumentar a penetração do feixe raio-x? Lógico que é o KV, beleza? Se eu quisesse diminuir a penetração do feixe raio-x, eu diminuiria o KV. Se eu quisesse aumentar a quantidade de raios-x, né, aí seria aumentar o MAS. Se eu quisesse diminuir a quantidade de raios-x, aí seria diminuir o MA. Ou seja, falou em KV, estou falando em penetração. Falou em quantidade, eu vou falar de MA. Opa, isso tem mais. Pronto, tem mais algumas aqui. Essa aqui é bem legal. A eletricidade estática se forma quando o filme sofre algum impacto, mesmo estando parado. Sobre a prevenção, olha isso aí, pessoal, uma questão interessante. Prevenção de eletricidade estática. Marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Pessoal, basicamente, a eletricidade estática ela ocorre quando você faz movimentos bruscos, né, no filme, né, no chassi também. Tem que ser feito tudo de forma mais delicada possível, né, para não ocorrer esse fenômeno de eletricidade estática. E na pergunta, ele quer saber qual a incorreta, qual dessas alternativas não é uma prevenção da eletricidade estática. Aqui eu achei uma questão muito interessante, porque a gente vai debater. Eu acho que poderia até tentar, talvez, arguir um recurso, mas vamos lá. Letra A, manuseio delicado do filme, isso aqui é uma prevenção de fato. Após a exposição aos raios-x, o chassi deve ser aberto lentamente e o filme cuidadosamente removido, sim, isso ocorre. Vamos ver a letra D. As caixas de filmes devem ser guardadas verticalmente, né? A gente verifica, né, que a caixa geralmente eles recomendam guardar dessa forma também, né? E letra E, tem um fio ligado do balcão à terra do solo. Beleza. Então, pessoal, nessa questão aqui, né, ele considerou o gabarito utilizar sapatos com solas de borracha. Aí, vendo alguns manuais de alguns fabricantes, né, eles sempre citam 2 mecanismos de vestimenta. Não só o sapato com sola de borracha, mas roupas leves, né, que também não proporcionam a formação de eletricidade estática. Porque tem alguns estudos que falam que a roupa tem grande fator nessa formação também. Aí por isso que não só usar o sapato de borracha, né, não seria um fenômeno de prevenção por isso. Eu achei uma questão assim bem mal elaborada, né,
mas para gabarito, de fato, eles consideraram apenas a letra C aí, porque deveria usar alguma vestimenta associada a isso. Né? Eu acho que, inclusive, eles tiraram essa questão de algum manual, né, que os manuais sempre citam, né, esses dois mecanismos aí, beleza? Eu acho que eu estou sem retorno, pessoal, de áudio. Se alguém quiser falar aí. É isso aí mesmo, Charles. Se derrubar os cassetes aí, tem que ter cuidado. Eu nunca peguei esse choque, não, mas falam que quem trabalhava muito com essa parte aí até na piscadora automática, na manual, tinham esses fenômenos aí, de ficar com os pelos, né, arrepiados aí, de fazer movimentos bruscos. E tem também a questão da. 40. Os aparelhos de raio-x devem possuir um transformador cuja principal função dentro do circuito é, lembrou de transformador, lembrou de alta voltagem. Né? Até coloquei aqui uma empresa que ela vende, né, esses transformadores, e eles colocou no texto assim: os transformadores para raio-x são aplicados em diversos geradores de alta tensão, convencional e seus comandos. Geradores de alta tensão, né? Que é voltagem. Pode ser projetado com vários níveis de tensão IMA, tanto no primário quanto secundário, para atender aos mais diversos geradores, desde o uso veterinário até o uso médico. Ou seja, pessoal, como dica aqui, viu o nome transformador, vai ser relacionado a alta voltagem. Transformador, alta voltagem. Isso aqui está em muitos concursos da radiologia. Aqui uma questão interessante. Deixa eu passar para vocês aí. Deixa eu ver se tem mais 3, eu acho. 4, para a gente passar. Ó, 43. Em uma determinada radiografia, utilizou-se 8 MAS e 80 kV. Aí ele falou que o equipamento possui um MA fixo de 400 e a constante do aparelho é 40. Qual o tempo utilizado e a espessura da região radiografada, respectivamente? Então, vamos lá. Vamos primeiro saber o tempo, né? Quer saber o tempo. Aí eu tenho que lembrar do M, né? A, S é igual a M, A, né? Vezes o tempo. Aí ele me deu aqui o MAS, que é o 8, o MA do aparelho, que é quanto? 400. Vezes o nosso tempo. Aí eu gosto de inverter, né? Para ficar algo assim mais 400 dividido por 8. Aí o nosso T é o que? É 8 dividido por 400. Aí aqui eu posso dividir por 8. Ó. Divide por 8 e divide por 8. Isso aqui vai dar o quê? 8 dividido por 8 é 1. 400 dividido por 8 é 50. Aí vem aquela pegadinha, né? 1 por 50 não tem. Aí você tem que usar aquela famosa malandragem, né? Tipo, 1 dividido por 50. Se a pessoa não quisesse fazer cálculo, né? Ela poderia fazer assim, ó, 1 dividido por 50 é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Entendeu? Ó, 1 por 50 é equivalente a 2 dividido por 100. Porque aqui eu estou como se fosse multiplicando por 2, ou multiplicando por 2. Ou então aqui você poderia dividir por 4, dividir por 4. E 2 dividido por 100 é mais fácil, né? Que vai dar 0,02. Quando é 2 dividido por 100. Para outra galera que gosta de usar porcentagem, né? 1% de 50 equivale a 2%, que é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Beleza? Então, o nosso tempo aí é 0,02. Aí eu já vou procurar aqui nas outras, ou não tem. Então, o nosso gabarito, a gente já saberia que era esse aqui. Mas bora saber aqui a espessura, né? Aí eu sei que o KV, ele é 2 vezes a espessura, né? Que nesse caso vai ser 2 vezes a espessura que ele quer descobrir, mais a constante do aparelho. O nosso KV que ele usou foi 80, é igual a 2 vezes a espessura que ele quer descobrir, mais a constante do aparelho, que é 50. Aí, como eu gosto de inverter, né, ó, os dois lados, ó, fica 2E mais 50 é igual a 80. Aí o 2E é igual, aí passa o 50 que está somando, diminuindo para lá, né?
Aí ficou 80 menos 50. Então, 2E vai ser o quê? 80 menos 50 é 30. Então, agora o 2 eu tenho que estar multiplicando, vai passar dividindo, né? Que vai ficar é igual a 30 dividido por 2. Que vai dar nossa resposta, que é 15, né? 15 centímetros de espessura, beleza? Então, de fato, nosso gabarito aí, né? Quem começou pelo tempo já teria a resposta, porque ficou aí bem distante. Ou seja, outra questão que ele perguntou, né, sobre esses cálculos básicos aí de fatores. Aqui a gente até respondeu essa questão, né? Mas é uma questão que é bem repetitiva nas provas. Ele pergunta da seguinte forma: a figura a seguir mostra o esquema de um tubo de raio-x. A intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo do tubo de raio-x é maior que aquela emitida pela extremidade do ânodo. Analise a intensidade. Aliás, essa diferença de intensidade deverá ser considerada nos exames de radiografia para o correto posicionamento do paciente, onde devem ser consideradas as regiões de maior e menor espessura. Aí tem aqui a extremidade do ânodo e a extremidade do cátodo. Né? Observa que a distância aqui dos feixes no ânodo é grande, né? Aqui é no ânodo, né? No cátodo, aliás, né? Como se tivesse uma maior quantidade de raio. Qual é o nome disso aí? É o nosso chamado efeito anódico, né? Ou efeito Hill, né? Ou efeito talão, onde a extremidade do cátodo, né? Vai ter intensidade maior se comparado ao ânodo, beleza? Aí, pessoal, essa questão aqui, a próxima, deixa eu ver se tem mais três. Mais três dessa primeira parte de equipamentos, para a gente ir para a câmera clara e câmera escura. Para realizar uma imagem em filme ecrã com processamento químico, o técnico deve executar diferentes tarefas. Analise a seguir o fluxo de tarefas a serem executadas pelo profissional. Aí tem lá o número 1, né, até o número 11, onde ele quer saber onde não tem esses números aqui. Primeira coisa, ele colocou o cassete. O segundo, aí a gente vai colocar aqui, né, procurar as respostas, né? Que realmente é, ó, posicionar o paciente. Então aqui ele vai ter que posicionar o paciente. Posicionou o paciente, depois o que ele vai fazer, né? Ele vai considerou aqui realizar exposição, né? Realizar exposição. Aí, 4, impressão da identificação do paciente, direcionamento do cassete para a câmera escura. Depois do direcionamento da câmera escura, né? Ele botou aqui, ó, descarregamento do filme da câmera escura. Aí, processamento do filme, né? Retirada da radiografia do processador, né? Aí ele colocou essa última aqui, né? Que é a revisão das radiografias, confirmação da identificação e assim por diante. Pessoal, isso aqui é uma questão de tentativas e erros, né? Você teria que olhar, né, cada uma, em algum momento, uma iria ser totalmente nula, né? Porque ficaria ilógico, né? Como, por exemplo, aqui, ó, realizar exposição na letra D, né? Outra coisa, revisão das radiografias, realizar a exposição depois que você identificou todos os detalhes da radiografia e tal, né? Então aí o gabarito mesmo por tentativa e erro é para ser a letra A, que fala que a segunda etapa aí é posicionamento do paciente, a terceira etapa, realização da exposição, né? A sexta etapa, descarregamento do filme na câmera escura, carregamento do cassete, e a última, né, que seria a realização das radiografias e que também confirmação da identificação. Uma questão de mais de tentativas, né, e erros aí da prática, quem já trabalha com isso acertaria tranquilamente. Aqui, pessoal, apenas para saber o conceito, tanto de KV quanto de MA e tempo de exposição. Aí você tem que saber que o KV é energia, MA, quantidade, e o tempo de exposição, a duração da exposição, lógico. Então, o gabarito aí é a letra C. Ó, a letra A, o que está errado? Fala que o MA controla a duração da exposição, o que controla é o tempo. Quantidade de raio-x aqui na letra B, falso, né? Porque que controla a quantidade é MA. E o tempo de duração da exposição, que controla não é o KV, é o tempo, né? Ou seja, a questão tranquila, né? Que daria para responder tranquilamente. Vamos aqui para a nossa última questão da parte 1, que é a parte maiorzinha, né?
que eu trouxe apenas para relembrar esse conceito. Que conceito é esse, professor? Das posições, tanto Sims, quando tem Trendelenburg, quanto Fowler. Porque amanhã a gente vai falar muito dessas posições, né? Desse tipo de posição que o paciente se encontra, né? Para fazer as radiografias. Então, temos aqui a Sims, Trendelenburg e a Fowler. Até coloquei aqui uma imagem, né? Que são posições cirúrgicas, né? Temos aqui mostrando decúbito dorsal, aqui já mostrando aqui a posição ginecológica, aí aqui mostrando decúbito ventral, aqui a posição de cinza, onde você fica assim meio lateralizado, é uma posição muito utilizada para fazer colonoscopia, né? Decúbito lateral, né? Trendelenburg invertido por quê, professor? Porque o Trendelenburg, a perna fica mais alta que o nível, né, da cabeça, beleza? Temos aqui mostrando a posição gênito-peitoral, que era muito utilizada no começo para fazer exame ginecológico, né? Mas não é utilizada mais. Aí temos a posição semi-Fowler, né? Mostrando aí que a cabeça vai ficar mais à frente, acima do que os pés, né? Mas nesse caso ele considerou semi-Fowler porque está como se fosse metade apenas, né? Com em relação, né, da cabeça em relação aos pés. Então, ele quer saber a ordem, né? Vamos ver aqui o primeiro. Posição de decúbito em que o corpo é inclinado, de forma que a cabeça esteja em um nível superior aos pés. Se é superior aos pés, é Fowler, né? Fowler. Superior aos pés é Fowler. Aí ele utiliza o termo semi-Fowler em casos, né, que o paciente fica como se fosse semi-deitado. Item 2. Posição utilizada na inserção de um tubo retal para a realização de exame baritado. Aí eu falei para vocês que é o SINS, né? Ele é utilizado também para fazer colonoscopia, né? E esses exames também de enema baritado. E Trendelenburg, que é o mais simples, não podemos errar, que a cabeça fica mais baixo do que o nível dos pés, beleza? Então, nosso gabarito de fato aí é 3, 1 e 2. Aí no slide coloquei para vocês as posições, né? Aí, pessoal, vou dar só um pequeno intervalo aqui de 5 minutos e a gente retorna para terminar aqui câmera clara e câmera escura, tá bom? 5 minutinhos aí. Quer falar, Charles? Que agora que eu vi que tu tá com a mão levantada. Botei no texto já a questão da Eu não eletricidade. tô escutando, ó. Deixa eu ver se eu consigo ter um retorno aqui. Que eu comprei esse microfone, ele é muito bom, mas não tô tendo. Pode falar, Charles, agora? Pra ver se. Posso? Pronto. Pronto, show de bola. Não, era só a questão da eletricidade estática no filme radiográfico, que quando tem presença de eletricidade estática, ele dá um artefato semelhante a o pessoal chama de relâmpago, outros associam com árvore de galhos secos. E quando você usa roupa que tem derivação de lã, normalmente pode acontecer isso na hora da troca do filme. Mas isso aí é mais para os filmes radiográficos mesmo. Cassete e digital não tem mais isso, não. Isso mesmo, Charles, show de bola. Então é isso mesmo. Show de bola. Aí eu pessoal, vou só dar aqui um intervalozinho de 5 minutos, tá bom? Aí 17h12 a gente retorna para finalizar aqui o nosso encontro.
Oi, oi. Pessoal, vamos retornar em 1 minuto, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu avisar no grupo. Vamos lá, meus amigos. Finalizar essa parte, né? Como eu falei para vocês, amanhã a gente vai focar só em incidências, né? Fazer um material aqui, finalizando um material bem bacana mesmo. Aí vai ficar faltando a parte de CRM, a gente vai pausadamente aí durante a semana, beleza? Então, vamos aqui falar um pouco sobre câmera clara e câmera escura. Acho que são em torno de 10 a 15 questões. São poucas. Então, vamos lá. Questão 75. Pessoal, mandei para vocês também, né? Para quem puder ler durante a semana, um recorte do Biasoli, que envolve essa parte tanto de câmera clara, câmera escura, formação de raio-x, os tipos de filmes, ecrã. É bem interessante quem puder ler. A leitura rápida, tem muita imagem. Lá tem 72 páginas, mas se você tirando aí 1 horinha do seu dia, você consegue ler tranquilamente. Só estar concentrado, né? E que dá certo. Vamos ver aqui a questão 75. Ambiente de armazenamento com temperaturas de 25 graus Celsius levam ao aumento do velamento e redução do contraste da radiografia. Isso aqui é correto, né? Ficou na dúvida qual local de armazenamento seria, né? Mas a partir daqui eu percebi uma grande tendência da IDECAM ficar cobrando coisas é, da do Biasoli, né? Do Biasoli. Aqui ficou assim meio ambíguo, né? Mas um momentinho aí. Só um momentinho, pessoal. Eu coloquei aqui o texto do Biasoli, né? Mas fala mais da câmara escura, né? Que devem ser revestidas com tinta lavável, né? De tom claro sem brilho, para evitar o reflexo da iluminação de segurança. A umidade relativa do ar no seu interior deve ser de 30 a 50%, e a temperatura na faixa de 15 a 25 graus Celsius. Deve ter ainda o sistema de ventilação. Aqui ele está falando é da câmara escura, tá bom? Só eu coloquei para não gerar muita dúvida, porque aqui ele fala de câmera escura, né? E aqui ele está falando do local que você vai armazenar o filme, né? Que geralmente eles deixam aí esse intervalo a 18, 22 graus, alguns, a literatura fala até 24 graus Celsius, né? Isso vai depender muito do material que você está lendo. Mas aqui é para não confundir, né? O local que onde você vai armazenar, né, com a câmera escura, que eu acho que para mim era o que eu estava confundindo, né? Sempre fico confundindo, sempre tenho que fazer essa pesquinha aqui, olhar, ler para diferenciar, né? Então, a partir de 25 graus, né, segundo as literaturas, vai aumentar o nível de velamento e a redução de uma radiografia. Eu creio que eles vão sempre colocar de 25 para cima, beleza? Porque 24, algumas literaturas, eu acho que é o Buchon, que fala que tem que ser entre acho que é 20 e 24, tem uns que falam entre 18 e 22, e assim por diante. Aí já percebi uma tendência aqui da banca, né? Evitar essas polêmicas e cobrar acima de 25. Vou só voltar aqui para a película. Pronto. Questão 76. A umidade do ambiente de armazenamento não interfere no contraste radiográfico. Beleza, ó, a gente viu aqui, né, que existe um limiar de umidade considerado, né? Seja na câmara escura, na câmara clara, sabemos que a umidade tem um fator sim relevante, né, no contraste radiográfico, né, e que tem que ser estabelecido de acordo com o fabricante, né, dos filmes radiográficos. Então, por isso que é falso. A questão 77 fala assim, ó, dada a tecnologia do processamento automático das imagens de radiográficas, eliminou-se a necessidade de remoção de resíduos químicos que se acumulam nos rolos e geram artefatos na imagem. Então, pessoal, aqui é uma questão daquela processadora automática, né? E na processadora automática, o filme ele vai passar nos rolos, né?
E é que ele está falando que não é necessário retirar os resíduos nos rolos, né? Porque não vai gerar artefato. Gera sim, pessoal. Quem já trabalhou com processador automático, eu cheguei a trabalhar há pouco tempo em Timon, lá, quando o rapaz fazia manutenção, tinha que limpar os rolos. Porque chega um momento que quando passa, aí fica tipo na película final, aparece tipo aquelas, tipo rolo marcado, né? Como se não tivesse feito as etapas corretamente. Então, de fato, tem que fazer essa limpeza, né, desses rolos. Por isso que aqui é considerado, né, falso. Aqui é sobre o processamento, né? Eles gostam de cobrar bastante esses detalhes, né? Que são as etapas de revelação, fixação, lavagem e secagem, né? Ele considerou a etapa sem a interrupção, né? Que mais à frente que eu vou diferenciar, que vocês vai ficar mais fácil esse entendimento. Beleza? Então aqui é verdadeiro. Então aqui, ó, mostrando pessoal um pouco sobre a câmera escura, né? E a processadora automática, onde a película vai passar, né? Passa aqui no revelador, aí tem o fixador, né? Aí tem a água, que é a lavagem, né? E tem a secagem, o processo que o filme vai ser no secador, vai passar pelo secador, né? Que vai ter um ventilador, né? E vai seguir as etapas citadas anteriormente: revelação, fixação, lavagem e secagem. Aqui é o famoso pulo do gato. Por quê, professor Hércules? Porque quando eu falo em processadora automática, não vai ter aquela lavagem intermediária, beleza? Que é aquele banho de interrupção. Então, aqui é dica de concurso, beleza? Quando eu estou falando de processador automático, é 4 etapas. Quando eu estou falando de processo manual, são 5 etapas, beleza? Aí, mais à frente, eu tenho um slide que mostra bem esses detalhes. Ó, questão 100. No processamento automático radiológico, a interrupção é feita com o uso de ácido acético glacial diluído em água e é realizado para aumentar a vida útil do fixador. Olha aqui, pessoal. Olha o que a banca quer que você erre. Primeiramente, ele colocou tudo certo, ó, daqui para cá. Só que não existe interrupção, que é a mesma coisa que lavagem intermediária, no processamento automático, beleza? Aí você teria que saber. Professor, de onde foi que ele tirou? Do Biasoli, do material que eu enviei para vocês. Ele apenas copiou e colou, só que ele trocou aqui o detalhe. Olha aí, de onde foi que ele tirou? Aqui, ó, do Biasoli. O que diz no Biasoli? A segunda etapa, que é a interrupção, é realizada com uma solução química denominada interruptor, que tem a função de interromper o processo de revelação. Olha aqui, ó, como é bem direto. Tal etapa não existe no processamento automático. Aí ele vai e continua aqui descrevendo. O agente que compõe o interruptor detém rapidamente e de maneira uniforme o processo da revelação. Serve também para aumentar a vida útil do fixador. O ácido acético glacial diluído em água pode ser usado com essa função, que teoricamente poderia sim, né? Então, pessoal, o erro daqui é apenas o processamento automático, que não vai ter essa lavagem, né? Essa fase de interrupção, beleza? Aí aqui, pessoal, coloquei os componentes do revelador, né? Isso aqui é decoreba mesmo. Decorar, porque tem que saber, né? Para não errar uma ou outra questão sobre esses componentes. E o revelador, ele vai ter alguns agentes, né? Tem a parte de acelerador ou ativador, o próprio revelador, o redutor, que é o que eles mais cobrem em concurso, o agente retardador, o antivéu, o agente preservativo e o agente endurecedor. O agente acelerador ativador são os carbonatos e os hidróxidos, né? Tanto carbonato de sódio quanto de potássio, o hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. O agente revelador, que é aquele agente que eles mais gostam de cobrar em concurso, que é o metol, a hidroquinona ou a fenidona. O retardador, que é o brometo de potássio e iodeto de potássio, que vai retardar, né? E o agente preservativo, que é os sulfitos, né? Que é o sulfito de sódio, né? E o sulfito de potássio. E o endurecedor é o glutaraldeído. Eles também gostam de cobrar isso aqui. Geralmente, para concurso, esses dois são os carros-chefes aqui, ó. O agente revelador, que é o metol, hidroquinona e venidona, e o endurecedor, que é o glutaraldeído, beleza? Eles gostam muito de cobrar isso aqui. Aí, para facilitar o estudo de vocês, né, eu coloquei o texto do Biasoli, para vocês lerem aí com calma posteriormente, né? Onde ele fala e explica cada tipo de agente, né? O acelerador, tanto o revelador, né? Quanto o retardador, beleza? Então fica aí de leitura extra, né? Aí tem também o preservativo, o endurecedor, a água,
Aí eu coloquei também do fixador, né, que tem no fixador esse agente acidificante, que é o ácido acético ou ácido sulfúrico, o agente fixador, que é o tiosulfato de amônio e o tiosulfato de sódio ou hipossulfito de sódio. Tem um agente preservador, que são os sulfitos, né, que é o sulfito de sódio, e o agente endurecedor, que eles gostam muito de cobrar do alúmen, né, de potássio, alúmen de cromo, cloreto de alumínio e sulfito de alumínio. Outro ponto que eles gostam de cobrar também, né, é qual agente pode tanto do regulador quanto do fixador. Aí você vai ter que lembrar do sulfito de sódio, né? O sulfito de sódio ele pode ser usado também como agente preservador, tanto no fixador quanto, né, no agente do revelador, beleza? Então, coloquei também aqui mais textos do próprio Biasoli, que eu percebi que ele tirou as questões de lá, né? Para vocês lerem com calma, depois fazer essas associações ou mnemônicos, beleza? Para assim não errarmos essas questões. Agora vamos de fato aqui para as questões, né? E assim fica mais fácil entender esses conceitos dos tipos de agente. Questão 48. No processamento radiográfico, o primeiro estágio da formação da imagem latente é a absorção de fótons de luz pelos íons de prometo de prata. A imagem latente torna-se visível por ação de agente químico chamado revelador. A solução reveladora fornece elétrons que migram para grãos sensibilizados pelos raios-x e convertem em íons de prata que não forem expostos em íons metálicos de cor escura. Só encher o linguiça aqui para chegar no final e perguntar. Isto faz com que apareçam pintas pretas na emulsão. Aí ele quer saber as funções dos reveladores químicos, né? São funções dos reveladores químicos. Aí ele quer saber o exceto, né? Que é a incorreta. Aí temos que saber, pessoal, aqueles detalhes, né? É isso aí mesmo, Charles. Obrigado aí por mostrar aí o artefato aí dos rolos. Aí, pessoal, realmente essa parte você tem que ler, tem que tirar um tempo para ver, escrever, porque é algo que realmente tem que decorar de fato. Então, vamos lá. Ele quer saber, né, a incorreta. Vamos para a letra A. A moderação da velocidade de revelação, ou seja, algo que vai moderar. Se vai moderar, vai retardar, né? Então, função do meio de potássio. Aí você tem que lembrar. Quem são os agentes retardadores, né? Aí você tem lá o brometo de potássio, né? O iodeto de potássio. Como dica, retardador, né? Eu até brincava, né, com meus alunos. O retardador, que é como se fosse o que é que o retardado faz? KKKKK, que é o potássio, né? Que é sorrir. Então, todo falar de moderação de velocidade, lembrar daqueles agentes retardador, né? Lembrou de potássio. Lembrou de potássio, pode ser brometo ou pode ser iodeto, né? Lembrou de retardado, que fica sorrindo por nada, né? KKKKK, aí é uma piadinha só, viu, pessoal? Não leva a sério não, mas facilita, porque o potássio, ele é o K, né? Ah, eu tô rindo do potássio, isso que é kkkkkk. Fica aí como dica aí. Letra B, expansão e amolecimento da emulsão para que o redutor possa alcançar os grãos de sensibilidade, né, da luz. Beleza. Ó. Expansão e amolecimento da emulsão para que o redutor possa alcançar os grãos sensibilizados pela luz. Beleza, pessoal. Então, ó, o que está falando aqui? Ó? Existe porque vocês têm que lembrar que ele começou invertido, né? Começou pelo último, que é o agente retardador. Mas antes desse agente retardador, eu tenho o agente revelador ou redutor. Revelador ou redutor. Beleza? Que é aquele metol, a hidroquinona, a fenidona e assim por diante. Mas antes dessa fase, tem a primeira. Que fase é essa, professor? A fase de acelerador, que são dos carbonatos e dos hidróxidos, beleza? Ele está falando aqui dos carbonatos e hidróxidos, né? Porque eles vão justamente expandir e amolecer a emulsão para facilitar o trabalho de quem? Dos agentes reveladores.
né? Então, basicamente, o que eles estão falando é isso, que a primeira etapa, que é a da aceleração, ou do ativador que eu comentei, né? Vai ser importante para isso, para expandir, amolecer e facilitar a vida da próxima etapa, que é do revelador, né? Ou redutor, beleza? Então, isso aqui também está correto. E lembrou dos aceleradores ou ativadores, são os carbonatos ou hidróxidos, né? Que são os carbonatos de potássio, hidróxido de sódio e temos também aí o hidróxido de potássio e o carbonato de sódio e carbonato de potássio. Letra C, redução dos grãos de brometo de prata expostos à luz, invisíveis. Trata-se de um processo que os converte em prata metálico invisível. Sim, pessoal, ó, quando eu falo de revelação, já tem imagem depois desse processo, né? Que vai ser justamente isso, que vai ter essa redução do brometo de prata exposto à luz, né? E vai converter em metálica visível, né? As que não foram, né? Aliás, vai ter a redução dos grãos de brometo de prata expostos à luz, né, invisíveis, né, vai ter a redução, porque os que foram expostos à luz, né, quer dizer que passou, né, teoricamente, maior nível de radiação ali, então ele vai converter, né, em prata metálica visível, também isso aqui está correto. E a letra D, proteção dos agentes redutores da oxidação que se dá com o contato do ar e agem com produtos da oxidação para reduzir sua atividade. Pessoal, então, ó, nesse processo de revelação, os tanques são fechados, né? Para evitar esse contato com o ar. Aqui ficou bem ambíguo, né? Eu concordo. Mas temos que lembrar que os agentes redutores ou agente revelador, que é o metol, né? A hidroquinona, a fenidona, elas são bastante tóxicas, né? Porque elas se oxidam com o ar. Então, por isso que tem que proteger do contato com o ar, né? Desses agentes reveladores, né? Para que assim não possa reduzir sua atividade, beleza? Então, o item também que é verdadeiro. E a letra E, permissão do amolecimento excessivo da emulsão torna-se necessária em processador automático que transportam os filmes através dos rolos. Pessoal, amolecimento excessivo da emulsão, se fosse amolecer do jeito que ele está falando aqui, excessivamente, né, seria complicado, né, principalmente por causa dos rolos que poderiam danificar todo esse processo e gerar imagens com bastante artefatos, né. Aqui, pessoal, você poderia até não saber de nada disso, mas por eliminação, né, pelos termos assim, excessivo, somente, você tende a marcar, né, essas respostas incorretas. Então, de fato, aqui, mesmo sem saber esses assuntos, vocês conseguiriam responder essa questão. Tem um aluno aqui pedindo para entrar. Um momentinho. Então, nosso gabarito aí ficou, exceto, né, a letra E. Olha uma questão aqui, pessoal, que ninguém pode errar no dia da prova. Passar aqui. A imagem gerada em um filme de raio-x logo após a exposição à radiação, né? E antes do processo de revelação denomina-se. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham aí? Alguém quer discutir? Tá escutando sem som. Basicamente, pessoal, é uma questão que você não pode errar, né? Porque a imagem, após a exposição à radiação e antes do processamento de revelação, vai ser imagem latente, né? Porque essa imagem ela vai ser transformada em imagem visível, né? Nesse processo, justamente já na revelação já tem essa questão de processo de transformação em imagens, né? Já visualmente visíveis, né? Todo esse processo. Então, basicamente é isso. Então, essa questão aqui que não podemos errar de jeito nenhum. Se alguém tiver dúvida, viu? Não podemos errar uma questão como essa, que é bem direta, né? Ah, saltou uma questão, foi, Charles? Deixa eu ver o tanque. Ah, foi, saltou uma, saltou uma. É isso mesmo. E é isso aí mesmo, latente imagem não revelada.
Pulou uma aqui, deixa eu voltar então. Deixa eu ver se apareceu para vocês aí. Questão 47. Não tá aparecendo para mim também, não. Pronto, apareceu. O exame radiográfico é um meio complementar importante e necessário que o profissional da área da saúde utiliza na elaboração do diagnóstico, planejamento e execução do tratamento, de um modo geral, para uma interpretação correta e segura. Há necessidade de radiografias com padrão de qualidade aceitável que possibilitem um diagnóstico adequado. Muitas podem ser as causas de uma radiografia insatisfatória. Uma radiografia insatisfatória comum é a radiografia escura, que pode ser resultado de diversos erros no processamento. Não corresponde a um erro no processamento que acarreta em uma radiografia escura, né? Uma radiografia velada, né? Então vamos lá. Letra A. Exposição do filme à luz, sim. A partir do momento que eu estou expondo o filme à luz, né, você sabe que o filme ele tem uma sensibilidade maior à luz do que ao próprio raio-x. Isso vai causar um velamento, né? Aumento da temperatura do revelador. Pessoal, quando eu falo de temperatura, quanto maior a temperatura, né, mais rápido vai ser esse processo de revelação. Então, se eu utilizar o mesmo tempo numa temperatura maior, também vai causar o maior escurecimento da imagem, né? Mais véu vai formar na imagem, beleza? Então, o aumento de temperatura também é possível causar essa imagem escura. Aumento da concentração do revelador também segue o mesmo princípio, ó. Se você aceitou uma como verdade, vai ter que aceitar outra, né? Porque se você está mais concentrado, teoricamente, no tempo ideal, a imagem vai ficar mais sensibilizada, mais escura. Letra E. Revelar a película com o papel que a envolve. Pessoal, se está com o papel que envolve ela, né, tem partes tanto do processamento, né, da película que nem vai passar pela etapa corretamente. Né? Isso vai causar vários artefatos na imagem. Não necessariamente uma imagem escura, mas vai causar artefatos que podem dificultar, né, a correta visualização da película. Né? Então, fica assim dessa forma mesmo, beleza. A que está mais errada, pessoal, a letra D, que fala gota do revelador em contato com o filme. Olha o nome, gota do revelador em contato com o filme. Mas se o filme vai ter contato com o revelador, como é que não vai ter contato com a gota, né? Então, é uma questão assim bem interessante, né? Que tem que raciocinar mesmo. Na hora da prova eu ficaria em dúvida entre essa e essa, mas de fato a letra D seria a mais correta, beleza? Que no caso, para a questão, né? No caso ele quer a incorreta, que não vai gerar uma imagem escura, que nesse caso é o contato do filme com o revelador, né? Então, vamos agora aqui para. Deixa eu ver se saltou um ou não. 23. Bora lá. Sobre câmera escura, analise as afirmativas. Deve estar posicionada estrategicamente para permitir um bom fluxo de entrada e saída de exames, verdade, né? Deve estar protegida da radiação dispersa, verdade. Armazena filmes radiográficos não expostos, verdade, né? Porque é um local escuro, né? Então, o ideal é que, para quem já trabalhou com câmera escura, lá que ficam guardados, né? Os filmes radiográficos não expostos, que você faz, passa, depois coloca no chassi e assim por diante. Bem legal. Então, de fato, um, dois, três estão corretos, né? Aqui mostrando um pouco nessa imagem, né? Como funciona na câmera escura. Eu não cheguei a trabalhar nessa parte manual, era automática, né? Mas era uma sala bem escura mesmo. Tinha aquela lâmpada de segurança, né, na cor vermelha, algo assim bem interessante. Aí tem a parte seca, né, onde estão guardados os filmes, os filmes, e a parte molhada, né, que é onde vai ter toda essa parte de processamento, né. E algo que é muito importante ter também, pessoal, é a parte de uma torneira, né, com o material de limpeza adequado também, né, porque é interessante usar luvas também, porque sempre fica resquício na sua mão desses materiais e ficam coçando bastante, né, causando esse prurido, quando você tem contato com esses mecanismos aí. Tem o exaustor também, onde eu trabalhava não funcionava, era bem complicado, mas aqui mostrando um pouco, né, a sala, a arquitetura da câmara escura.
Já na câmera clara, né, que é onde o nome já diz, clara, né, deve ser o quê? O primeiro item deve ser iluminada e possui mesa ou bancada para apoio de relatórios de controle, livros de ocorrência, solicitação de exames, entre outros, verdade. Trata-se da área adjacente à câmara escura, no qual são manipuladas as radiografias. Sim, pode ser também, né? Desde que a câmera escura esteja bem vedada, né? Lá, onde na câmera clara que você vai estar manipulando aí as radiografias já realizadas, né? E o último item destinado à avaliação de radiografias pelos profissionais da área de radiologia. Isso é que eles gostam de cobrar muito em concurso, né? Onde é que você vai avaliar uma radiografia? É na câmera clara, né? E tem bem fácil, né? Aqui são questões assim mais para ler, desenvolver, né? E se chegar na hora da prova, algo parecido, você relembrar. Mas apenas perguntou o conceito, né? De câmera clara e câmera escura. Aqui já começou a ficar um pouco mais específico, que já é outra prova, né? Que pergunta aqui sobre, né, as partes aí das câmeras da câmera escura. Ó, as calgaduras, que é aquele lugar onde você prende o objeto, aliás, que você prende as películas, né, devem ser lavadas periodicamente para que o acúmulo de gelatina nas presilhas não manchem os filmes. Eu nunca trabalhei com isso, é o que está no livro, né? Eles falam que tem que ficar limpando, né? Porque esse atrito gera artefato, né? Considera-se verdadeiro, mas na prática eu nunca vi. É o que está no livro que eles cobram, né? Normalmente, há 3 zonas de iluminação de segurança numa câmara escura. Isso aqui eu também nunca vi, só vi em provas, né? Que eles falam dessas zonas de iluminação, que é tipo umas áreas que vão ser mais iluminadas do que outras. Também nunca vi na prática, mas em concurso já vi essas cobrando esses detalhes de zonas. E o último, ao colocar um filme na calculadora, deve-se afastar a luz de segurança por causa da latencificação. Isso, de fato. Onde eu trabalhava, tinha uma pequena luz, só que ela ficava, tipo assim, bem escondidinho mesmo, bem no canto, né? E quanto mais chegava lá do processo automático da película, mais distante realmente estava lá dessa lâmpada de segurança. Então, de fato, né, deve-se afastar, né? E essa aqui é a questão que eu gostei bastante, porque através dela você revisa esses conteúdos, né? Sobre a calcadura, que você tem que fazer a limpeza, sobre as zonas de iluminação, que quase não é cobrada em concurso, né? E também sobre essa questão apesar de estar na câmera escura, a lâmpada de segurança tem que ser o mais distante aí possível, né? Dessa parte lá que envolve a formação da imagem por meio daquele processamento, beleza? Respeitando logo, lógico, que tem na legislação de 1,2 metros, assim por diante. Então, outra tendência, pessoal, é de todas as questões que eu vi aqui da IDECAN, assim, se você ficar na dúvida, né, eu estou observando que sempre está sendo verdadeiro, seja para questões de TC, de RM, né, tipo de uns 100%, uns 60%, 55%, todas são verdadeiras, né? Mas lembrando que na prova pode ser diferente, viu? Mas nas antigas tem essa tendência aí. Aí aquele que é apenas para relacionar, né, o conceito, onde é a câmera escura, onde é a radiografia, que fala-se de radiografia e também de caneta dosimétrica. Bora ver esse primeiro item. Pode-se com ela verificar a dose de radiação de forma imediata. Quem é que vai ver essa dose de radiação? Vai ser os dosímetros, né, que nesse caso está representado aí pela caneta dosimétrica. Então aqui é o item, o primeiro aí é o item 3. Nela se desenvolve os processos de revelação, fixação e lavagem de película radiográfica, onde se carrega e descarrega os chassis. Beleza, então lógico que isso aqui eu estou falando de quem? De câmara escura, que é nela que ocorrem esses processos, né, de revelação, fixação e assim por diante. É um filme ou outro material de base que possui uma imagem processada de uma determinada região. Tá, aqui está falando de radiografia, então, novamente, a questão tranquila, né? Apenas para enumerar de acordo com essas características. Então, temos aí 3, 1 e 2, né? O gabarito. Aí temos aqui a questão 97. Tá terminando já, viu, pessoal? Não vamos exagerar muito, não. Já está na antepenúltima questão. Só olhar aqui o chat. A galera tá sempre preferindo aula gravada. Isso aí mesmo, Charles. A parte seca lá da câmara escura. Se tem mais algum aluno pedindo para entrar. Não.
Então vamos lá, nossa antepenúltima questão. Deixa eu só colocar aqui no modo visual. Pronto, foi. 97. As emulsões fotográficas representam o primeiro detector utilizado para radiação, pois foi através de chapas fotográficas guardadas por acaso, junto com material radioativo, que Becquerel descobriu em 1896 a radioatividade natural. Aí, blá, 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 né? Chegou no final que ele perguntou sobre as emulsões fotográficas. Analise. Vamos lá. A radiação, ao interagir com elétrons do átomo do sal de prata, faz com que apenas alguns átomos sejam sensibilizados pela sua passagem. Beleza? Tanto é que nós vimos que nesse processo aí de revelação, né, existem os cristais que são sensibilizados e os cristais que não são sensibilizados. Beleza? Por isso que essa diferença de sensibilização e não sensibilização é o que vai formar a nossa querida imagem aí de imagem, né, transformar a imagem latente em radiografia, beleza? Então isso aqui é verdadeiro. O item 2, a radiação converte a prata em íons prata que reagem e depositam na emulsão. Olha isso aí, a radiação converte a prata em íons prata que reagem e se depositam na emulsão. Bem, pessoal, aqui está um conceito assim um pouco estranho, né? Ó, a radiação converte a prata em íons de prata que reagem e se depositam na emulsão. Isso aqui está bem estranho, por quê, né? Porque a partir do momento que ocorre essa reação, né, o que é que vai se depositar na emulsão? Não necessariamente vai ser, no caso, esses íons, né? Porque a tendência dos íons é eles se estabilizarem, né? Se eu estou considerando dessa forma, ia ter tipo uma reação em cascata, onde todos a prata, né, o sal de prata, ia ser sensibilizado. Então, mesmo assim, ainda é um conceito um pouco estranho, né? Bora pular ele aqui. 3. A solução fixadora contém ácido acético diluído e interrompe rapidamente o processo de revelação. Aqui também está muito estranho, né? Muito estranho. Mas, de fato, né, antes de começar a fixação, tem que passar por aquela lavagem intermediária, como a gente comentou, né? Para parar essa fixação por meio do ácido acético diluído, beleza? Aqui eu estou considerando como se fosse bem manual mesmo. Então, por isso que eu vou considerar como verdadeiro. E lembrando que no automático, falei anteriormente, não tem essa lavagem intermediária. E o item 4, o banho de água tem a finalidade de remover a solução fixadora, sendo o filme posteriormente levado à secagem. E isso muito bem. Porque eu tenho lá tem um banho, primeiro, que é o revelador, aí eu faço o banho intermediário, aí eu tenho um banho, aliás, tem uma fixação, aí tem uma lavagem, secagem e passa, beleza? Aí, se for automático, não teria esse banho intermediário, que é chamado banho interruptor, que pode ter ácido acético, pode ter aquele que eu falei para vocês, né? Glacial, que outras coisas mais que também pode ter também, né? Diluído. Então, o gabarito aí fica 1, 3 e 4, né? E vamos considerar esse item 2 aí como falso. Aí vamos para a nossa penúltima questão, e ele só quer saber, pessoal, as 4 fases de processamento do filme radiográfico, né? Quais são, professor, essas 4? Ficou bem evidente, né, pessoal, que é a revelação, a fixação, lavagem e secagem, beleza? São as 4 etapas, considerando quem? Processador automático. Pessoal, as questões de concurso, ó, eles poderiam colocar uma questão assim, ó, revelação, lavagem intermediária, fixação, lavagem e secagem, só para ele confundir. Então, sempre leia com cautela, né, para saber se é automática ou não, beleza? Que é uma questão tranquila, não daria para errar. Ó. Não começa com fixação, beleza? Ó, essa aqui é a revelação, lavagem, se eu estou de automática, a próxima depois da revelação é a fixação, então não pode ser lavagem, né? E a secagem, como é que eu vou secar para depois lavar? Então, teoricamente, uma questão bem tranquila. E a nossa última questão, né, que envolve essa parte 1, fala-se, né, a respeito de saber se é verdadeiro ou falso. Novamente, todas verdadeiro, mas vamos ver aqui se vamos concordar ou não com esse gabarito. Fixação é o componente independente da revelação, com função de clarear a radiografia. Muito bem, lembrou, pessoal, algo interessante, não posso deixar escapar aqui não. Quem vai clarear
é a fixação, beleza? Quem vai clarear é a fixação. Fazendo cair os cristais não revelados e ainda endurecer as capas de gelatina para torná-las resistentes ao calor. Muito bem. Pessoal, aqui é bem interessante essa questão porque envolve outros termos da fixação. O nome fixação, ele vai fixar. Né? Ele vai. Tanto é que tem questões de concurso que eles colocam assim: qual é a etapa de clareamento e de endurecimento? Aí você tem que lembrar, quem vai clarear e endurecer vai ser a fixação, beleza? Fixação. Nossa questão aqui está verdadeira. E a temperatura numa câmara escura deve variar entre 18 e 24 graus para melhor conservação dos filmes. Beleza, ele considerou correto, mas vocês viram no começo que tá um valor diferente para o Biasoli, né? Mas, pessoal, eles sempre vão utilizar esses termos aí, ó, essa janela aí. 18, 24, beleza? E assim por diante. E o último, quando as partes claras da imagem radiográfica ameaçam acinzentar-se, é o momento de interromper, né, a revelação. É apenas o quê, pessoal? O que eles estão querendo falar? O que ele está querendo falar aqui, né? Que as partes claras, elas não podem se acinzentar, né? Se você não consegue ver o tempo, você teria que ficar olhando para a imagem, né, para saber se a parte está bem branquinha, se ela vai ficar meio que cinzenta, que assim vai escurecer ainda mais a imagem, né? Então, aqui é lógico, né? Acho que não teria muito o que recorrer aqui, né? Mas que na prática, geralmente, eles usam o termômetro para avaliar todo esse processo aí de revelação, beleza? Então, pessoal, observei, né, que nessas questões, todas foram aqui da IDECAM, de todas as provas que teve até o momento, são todas que envolvem essa parte, beleza? Para amanhã, eu vou acrescentar na parte de incidência para ficar mais uma metodologia melhor. Tô separando tipo mão, né, membro superior, membro inferior, e acrescentando com algumas outras questões para a gente passar por cima de praticamente todas as incidências, beleza? Algo que eu achei interessante, eu não achei, achei uma ou outra questão bem separada de radiografia contrastada, que eu achei pouco demais, né? Mas amanhã, a primeira parte da aula, eu vou falar de todos os tipos de radiografia contrastada, né? Citando a especificidade de cada um. Aí depois a gente vai passar por incidência de cada parte, né, do corpo, para também assim a gente não deixar escapar essas questões, beleza? Eu tô sem retorno, mas amanhã eu vou tentar melhorar, porque esse microfone é bem novo, para não atrapalhar, beleza? Aí ficamos aí praticamente quase 2 horas de aula. Pronto, para amanhã, Larissa, amanhã vai ser de 8h15 até a hora que o professor terminar de português. E a minha vai ser mais ou menos por volta aí de 2h15, que é a hora que o pessoal vai entrar aqui vai entrar na aula, beleza? 2h15. Hoje ia nem ter essa aula, porque começaram a fazer tipo uma reforma onde eu moro, né? Aí meio que desligaram a internet. Aí complicou aqui um pouco, né? Aí não tava nem conseguindo gravar direito, para não atrapalhar o pessoal, né? Que já que a maioria assiste gravado. Mas pelo menos a gente terminar essa primeira etapa, aí a gente volta amanhã, 8h15, o professor de português me manda o link, eu repasso para vocês, juntamente com o material. Aí a gente se encontra tarde, por volta de 2h15, beleza? Aí eu passo mais informações amanhã também, porque a Ilana também pediu outra aula. Eita, Ilana que gosta de aula, viu?